Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar as Escrituras Sagradas. Hoje eu quero compartilhar com vocês o culto que teve hoje, a nossa reunião, qual nós nos reunimos toda semana para examinarmos as Escrituras. E eu quero compartilhar com você o que foi compartilhado nas nossas reuniões, que está em Eclesiastes, capítulo 11, um texto do qual nós tiramos lições preciosas para a nossa vida diária, para a nossa vida espiritual. Então eu quero compartilhar esse texto aqui. É um texto que as pessoas leem, mas às vezes elas não têm familiaridade com as Escrituras e elas acabam não entendendo. E quando nós fazemos o texto, nós lemos o texto, nós perguntamos: você entendeu o que foi lido? Você consegue tirar algo para você? E aí nós lemos o texto e explicamos o texto. Então o texto é esse, Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então eu quero levar você a pensar o que é lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achar. Aí nós começamos a examinar as Escrituras, o que significa o pão, lançar o pão. A palavra de Deus fala que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. E eu expliquei para a nossa igreja que o pão é a palavra, é Jesus. Ele nos diz que é o pão da vida. E aí eu expliquei que as águas, figuradamente, quando está nas Escrituras, significa muita gente. São povos, A própria Escritura, ela explica que água significa pessoas, multidões. Então nós devemos levar o nosso pão, jogar o nosso pão diante das multidões, como nós estamos fazendo aqui na internet. Nós estamos lançando o nosso pão que nós recebemos de Deus sobre as águas. Nós fazemos aqui e fazemos também onde nós estávamos reunidos e onde nós tivermos oportunidade. Versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aí nós explicamos no versículo 2 que quanto mais pessoas você tiver oportunidade de repartir o teu pão, você deve repartir, porque você não sabe o mal que vai vir, sobre aquela pessoa, sobre determinada gente. Então nós devemos lançar o pão. E aí no versículo 3 diz assim: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Nós explicamos também que essa comparação aqui das Escrituras, ela tem um significado espiritual. Se vocês for lá para o livro de Judas, fala que os pregadores, falsos pregadores, eles são nuvens carregadas, mas não produzem chuva. Vai aparecer no teu vídeo aí. Então nós somos como as nuvens cheias que derramam chuva, chuva de bênção, chuva da palavra, E a chuva nós explicamos também que a palavra de Deus, ela vai ter dois efeitos. E aqui está falando sobre a árvore que cai para o sul, ela vai ficar, e cai para o norte, ela vai ficar. Aqui significa que esta palavra que nós pregamos, ela vai ter dois resultados. Ou a pessoa vai pender para um lado, ou vai aceitar, ou vai recusar. Quer dizer, ou ela vai cair para o sul, ou vai cair para o norte. E ela vai ficar de um dos lados. Não tem como ela ficar no meio. Esse texto explica isso. E no versículo 4 nós explicamos que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então nós explicamos que às vezes a pessoa tem a condição de pregar o evangelho,
e ele começa a olhar os obstáculos. Nós aqui na internet, nós aproveitamos a oportunidade. Quantos de vocês perdem a chance de usar os meios de comunicação, que é gratuito por enquanto, para você pregar, lançar o teu pão e fazer chuva, que é a palavra. E aí você fica, mas eu tenho vergonha, mas alguém vai me criticar, alguém vai começar a falar por que eu estou pregando aqui. Então ele está observando o vento, está olhando, né, para os lados, e ele nunca vai semear a palavra, está dizendo no versículo 4. E o que olha para as nuvens nunca cegará. E nós explicamos que cegar é colher. Você nunca vai colher, porque você está olhando para, às vezes, o que os outros pensam de você, não o que Deus está pensando. Então você não vai colher. E a palavra de Deus fala aqui também no versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então a palavra de Deus está falando que a minha função é semear, é fazer vir chuva de bênção da palavra, porque eu não sei qual vai ser a obra de Deus naquele terreno onde foi semeado, onde foi lançado a semente, ou onde caiu a chuva, porque às vezes nós achamos uma coisa e Deus age de outra maneira. Então, o versículo 6 explica que é a semente. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A palavra está dizendo, eu só tenho que semear. O crescimento, né? É Deus que vai fazer. Está dizendo, não retires a tua mão. Quer dizer, você semeou, então você, pela oração, você coloca a tua mão, dá o apoio àquela palavra, porque nós não sabemos qual vai prosperar. Hoje nós estávamos conversando com alguém e falamos, olha, a gente se surpreende por trabalhar de Deus. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa, a palavra deu resultado e não dá. E às vezes aquela pessoa que nós achamos que ela estava aparentemente indiferente, ela brota. Nós também, às vezes, semeamos a palavra e a gente viaja muito, né? Viajávamos muito. E depois que a gente volta naquele lugar, a gente vê o resultado que aquela palavra trouxe. E naquele presente momento a gente não teve ideia do trabalhar de Deus naquele terreno onde a semente da palavra foi plantada. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, você, através desse pequeno vídeo, nós estamos dando a nossa colaboração para você entender as Escrituras, porque as Escrituras são verdades espirituais. E aqui em Eclesiastes capítulo 11, você aprendeu um pouco sobre verdades espirituais. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo, com essa pequena reflexões, a tua vida acrescentasse mais conhecimentos de Deus. Pense sobre isso